Olá pessoal, estamos aqui para falar, ainda que de um modo rápido, sobre aqueles povos que nós chamamos de povos originários do Brasil. Esses povos que habitavam essa região ali muito antes, por exemplo, da chegada de Pedro Álvares Cabral nas terras do Brasil, ou seja, em 22 de abril de 1500. É claro que quando ele chegou aqui já vai se deparar com uma infinidade de povos, de pessoas que moravam nessas regiões e tinha graus diferentes, por exemplo, ali de conhecimento, de níveis técnicos um pouco diferentes, mesmo que ainda tivesse fundamentais similaridades entre eles. Mas é claro que existia uma infinidade de línguas diferentes e grupos que eram, claro, em muitos casos, inimigos uns dos outros. Porém, a grande questão que sempre é levada para vocês ali quando nós estamos ali estudando no fundamental ou mesmo no ensino médio é justamente a questão de onde vieram esses povos para essa região, como é que eles chegaram, como é que se estabeleceram. E é claro que existe uma enorme quantidade de hipóteses, de teorias, de especulações sobre a origem desses povos, mas existe também aquelas hipóteses, aquelas teorias que são mais plausíveis, que são mais aceitas, por exemplo, pela própria comunidade acadêmica. E dentro desse quadro de teorias, a mais aceita é que esses grupos vieram de regiões como a Ásia, então regiões ali como a China, regiões ali do Extremo Oriente, como áreas da própria Mongólia, e aí teriam atravessado para as Américas. E quando eu digo atravessado, porque eles teriam, por exemplo, atravessado ali pela região do Estreito de Bering, naquela região que fica entre a Ásia e a América, nessa pequena região muito próxima entre os limites da Sibéria, na Rússia, naquela região, ali até, por exemplo, no que hoje é no território dos Estados Unidos, o estado do Alasca, nessa região, numa área que não é muito mais distante do que 100 quilômetros, menos de 150 quilômetros, então ele poderia ter atravessado com relativa facilidade, usando, por exemplo, instrumentos simples como barcos bem primitivos, canoas ou mesmo espécies de balsas, mas nesse caso falta dados mais conclusivos, falta mais vestígios arqueológicos para a comprovação, até porque não existia a escrita quando esses grupos estariam atravessando para essa região. Então, o que nos resta são vestígios arqueológicos que são ainda difíceis de serem achados, pesquisados, trabalhados, para que haja um melhor conhecimento sobre esses fatos tão relevantes sobre a origem dos povos americanos. De qualquer forma, esse seria o local aonde se daria a passagem de um modo mais fácil. Existem outras teorias, outras especulações sobre que eles poderiam ter atravessado usando barcos, mesmo que simples, mas pelo Oceano Pacífico. Muito embora essas teorias sejam levantadas, elas demandam um grau de dificuldade muito grande para serem realizadas, essa travessia, pela sua enorme distância e, claro, as próprias dificuldades naturais do Oceano Pacífico, a sua própria questão ali, como os ventos, os animais, a dificuldade que existe nessa própria região, para que você simplesmente bote na cabeça que deveria atravessar sabe lá para onde, para chegar em uma terra que você não sabe que existe, que não tem noção, e simplesmente chegar. Então existe aquela questão da motivação do porquê ele iria fazer isso, causar um sofrimento tão grande durante meses de travessia para chegar sabe lá onde. Mas de qualquer forma, existem essas teorias e merecem ser pesquisadas, e é claro que é possível, mas é muito difícil que tenha acontecido isso. Então essa rota seria chamada rota polinesiana ou molinesiana, onde ele atravessaria nessa região próxima ao que seria a linha do Equador de hoje.
ou outras rotas mais ao sul, uma rota austral, uma rota ao sul, vindo ali pela, por exemplo, Austrália, navegando através dessas ilhas, mesmo com esse alto grau de dificuldade pela própria distância, poderia ter chegado na América do Sul. E aí ter povoado do sul em direção ao norte. Existem pesquisadores que colocam essas teorias, sim, e devem ser levadas em conta naquilo que você está estudando como algo a ser pesquisado e buscado, por exemplo, fatos mais conclusivos. De qualquer forma, como eu já disse para vocês, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, a América era povoada. Segundo alguns dados, entre 50, talvez até 80 milhões de seres humanos habitavam as Américas de norte a sul, desde as áreas polares, né, ali como, por exemplo, os esquimós, a regiões bem quentes, tropicais, áreas mais desérticas. De qualquer forma, essa região, as Américas, eram povoadas em maior ou menor grau, dependendo da distribuição geográfica dessas próprias populações. Como eu disse, era habitada. E na medida que os próprios europeus vão chegando, como o próprio Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, eles vão se deparar com grupos que habitavam essas regiões. Esses grupos também não tinham, assim, uma característica única no seu grau de desenvolvimento técnico. Alguns grupos eram completamente nômades, outros eram semi-nômades, já tinham, por exemplo, algum grau de conhecimento técnico, por exemplo, da agricultura, muitas vezes tentando se fixar em um local, mas devido, por exemplo, a questões climáticas, a disputas de territórios, eles acabavam também se deslocando. Outros grupos tinham um grau muito maior de desenvolvimento técnico e habitavam as Américas, como, por exemplo, maias, incas, astecas, teotihuacanos, entre muitos outros grupos, como os olmecas, que habitavam as Américas e tinham desenvolvido civilizações plenas, completas, com alto grau de desenvolvimento, com a escrita, com o calendário, com plantio, claro, que para desenvolver cidades, para existir a cidade, é necessário que tenha o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura. Então já tinham desenvolvido técnicas agrícolas avançadas para a época e com sistemas de plantio intensivo, aonde eles podiam abastecer a sua própria população. E aí assistam minhas videoaulas sobre esses grupos e vocês verão imagens sobre esses locais belíssimas e poderão entender melhor aquilo que a gente está falando. Muito embora nas Américas existissem esses grupos mais avançados, voltando especificamente para os grupos que habitavam o que hoje seria o território do Brasil, os grupos aqui no Brasil, até hoje, nós não descobrimos nenhuma escrita, né? Pinturas, vestígios, como por exemplo as pinturas rupestres, existem aos milhares, mas pinturas rupestres não são necessariamente escrita. Se teve algum nível de escrita, algum conhecimento nesse nível, ainda hoje não foi revelado pelos próprios pesquisadores, pelo menos os pesquisadores sérios, acadêmicos, aqueles pesquisadores que se debruçam especificamente sobre esses grupos e sobre os seus modos de vida. Também não detinham, por exemplo, conhecimento de metais como o ferro, cobre, o bronze, não tinham esse conhecimento, então utilizavam machados de pedra, pontas de pedra para fazer as suas flechas, né, as pontas de flechas e também das lanças. Então utilizavam esses materiais, então viviam ainda nesse período chamado de Neolítico, ou seja, utilizavam a pedra polida, né, como inclusive instrumentos para caça, para também a derrubada das próprias florestas, para a abertura de áreas de plantio daqueles que detinham essa técnica e esse conhecimento. De qualquer forma, como vocês viram, esses grupos habitavam aqui, a região era muito diversificado. Alguns entre os mais importantes nós temos aí os tupis, que habitavam regiões como, por exemplo, o litoral do Brasil, e também regiões do interior, ali chegando até áreas como, por exemplo, o próprio Paraguai de hoje. Outros grupos como os Macro-Gé, que habitavam essencialmente regiões mais do interior do que seria o território brasileiro de hoje.
outros grupos como caribes, assim como diversos outros grupos e subgrupos, diferenciando-se em si, mas ainda mantendo certas características parecidas uns com os outros, como modo de vida, né? Como por exemplo, das suas casas, as ocas que eles criavam, desenvolviam nessas regiões, e depois nós vamos dar uma videoaula mais específica sobre esses próprios hábitos e costumes e modo de vida desses grupos que estavam aqui. Como vocês viram, existem muitas especulações e dados que são levantados sobre a origem desses grupos que habitavam o Brasil, esses primeiros brasileiros, vamos chamar assim, esses indígenas que moravam nessas regiões e que ainda hoje moram aqui no Brasil, ainda fazem parte desse grupo maior que é o próprio Brasil e a sua população, né, os seus grupos populacionais. E, claro, que esses grupos tinham níveis diferentes, alguns eram nômades, outros eram seminômades e alguns estavam já entrando nesse processo de uma sedentarização ainda muito primitiva, muito rústica por causa da questão do plantio e das técnicas de plantio, mas já tinha alguns graus, níveis de diferenciação entre eles, tá certo? Creio que deu para vocês entender, essa aula foi muito rápida sobre esse assunto, vai ajudar bastante vocês a entender. Claro que existem outras teorias sobre a vinda, sobre a migração, sobre o povoamento das Américas, mas por isso que é importante vocês verem também as minhas outras videoaulas onde nós abordamos sobre esses temas, sobre esses assuntos, assim como também, no caso, se debruçar um pouco no estudo sobre esses grupos e ver aí sobre outros pesquisadores e os seus devidos apontamentos sobre essas regiões, tá certo? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante que vocês repassem essa videoaula para pelo menos 3 amigos de vocês, ajudando aí a desenvolver esse trabalho que nós estamos fazendo. E não esqueça de dar o seu like, e é importante também que vocês vejam as nossas playlists. Nesse caso, estamos nos despedindo e até a próxima, pessoal!